só. A gente já estava aqui numa zona de consolidação que eu já vinha comentando na sala ao vivo já faz bastante tempo, tá? Então, em tese aqui, desde 1º de novembro, tá? Então faz um mês agora que a gente estava aqui entre os 38 e 35 mil dólares. Acabamos pegando essa LTAzinha, tá? A gente foi retestando ela várias vezes. Deixa eu só aumentar o zoom aqui, só para ficar melhor. Não sei sabe o que é engraçado? Só um paralelo, enquanto você ajusta o gráfico. Eu não sei se você tem essa impressão, por já ter vivido alguns momentos no mercado cripto, eu tenho sensações de períodos equivalentes que eu já vivi ao invés de simplesmente olhar no gráfico. E me parece muito o final de 2020, quando todo mundo espera uma determinada correção e a consolidação é quase que, assim, negócio puxando para cima automaticamente. Você fala, cara, assim, o negócio só tá indo. Se vocês olharem até no gráfico, e eu fiz esse exercício aqui só para ver se era real, quando a gente teve o crash do coronavírus, foi lá em março de cripto, o preço se recuperou rápido e aí começou a gradativamente mantendo uma faixa de subida, mas muito constante, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, assim, uma subida super constante, super resiliente. E aí, de repente, o preço realmente destravou. Eu tô tendo uma percepção muito parecida com 2020 a nível de maturidade no mercado e momento de mercado, assim, a nível de ciclo. A gente parece estar no mesmo momento. A única diferença é que ali a gente já tinha vivido o halving antes e agora a gente ainda tá para viver o halving, ainda tem alguns eventos relevantes para acontecer para frente. Então, a gente estaria mais adiantado, a gente estaria tipo em 2019. Então, mas quanto a essa zona... Desculpa. Quanto a essa zona de consolidação, o que eu vinha falando, tá? Quais são os dois principais gatilhos para cripto? Que são as duas grandes métricas que todo mundo está olhando. É macro e a tese inerente, a tese micro de cripto, né? Que seria a aprovação dos ETFs à vista. Tudo que eu falava era, eu não vejo a gente saindo dessa zona de consolidação a menos que uma dessas duas coisas, seja ela macro, seja a aprovação de ETFs, começasse a andar mais positivamente ou negativamente, tá? A volatilidade é para baixo ou para cima. E coincidentemente ou não, a gente já teve ao longo dessa semana aqui, na virada de novembro para dezembro, na real, mais caminhares em ambas as direções, tá? Tanto o macro está sendo observado pelo mercado como muito mais otimista do que todo mundo via antes, então já estão precificando uma redução da taxa de juros americana mais cedo do que o provável, por conta de dados de inflação que estão se mostrando aí mais otimistas, né? Dando a entender que a inflação já está, que a taxa de juros já está num ponto suficiente para que a inflação não pare de cair. Então a gente está numa tendência de queda, economia desaquecendo, com taxa de inflação também caindo. Então o pessoal começou a ficar muito mais pró-risco, tá? E aí hoje a gente teve o discurso do Powell, tá? Primeira sexta-feira do mês, né? E ele já veio com um discurso muito mais hawkish, né? Mais tentando acalmar os ânimos do pessoal que está pró-risco, falando, não estamos descartando novas altas, se precisar aumentar, a gente vai aumentar. Se a inflação der qualquer sinal, enfim, falas no geral, hawkish, tá? Se a inflação der sinais de que não está descendo mais do que deveria descer, a gente vai tomar as medidas cabíveis. Só que meio que o mercado cagou, entendeu? É isso. Acho que ele fez mais essa abordagem aqui, um pouquinho mais acalmar os ânimos, justamente para tentar acalmar um negócio que já tá muito além. Mas você teve alguns membros do Fed falando o oposto antes, e ele tava tentando acalmar. Exatamente. Assim, ele tentou botar o pé no chão, porque... Mas, assim, eu tenho uma tese, e eu acho que eu já expressei aqui, não sei se você concorda. Eu acho uma história muito bonita para ser contada, quase que aquela história de inflação é transitória lá atrás, que a gente não terá uma recessão a nível global com a desaceleração da economia. É muito, assim, muito improvável, se você olhar o histórico, que isso aconteça. E isso é interessante para cripto, porque você tende a ter uma migração para ativo de risco como um todo. Você deve ver essa migração, na minha percepção, para a reserva de valor, porque a reserva de valor, ela se beneficia da queda de juros, e a ação não se beneficia, porque geralmente quando o juros está caindo é porque a economia está desacelerando e o lucro das ações está caindo. Então talvez a nível de fluxo exista até um fluxo mais favorável para esse tipo de ativo, que pode ser visto como reserva de valor, somado a um momento que você pode ter um novo veículo para investir, que é ETF, somado com uma constrição de oferta que é
de fato você ter um halving, ou no caso de Ethereum, você tem muito Ether em staking, muito mais do que você tinha antes, ou seja, você tem muito menos em circulação. Então, eu acho que é um conjunto de fatores que são super positivos para isso, e eu acho que talvez os juros caia mais rápido que o esperado por conta dessa desaceleração da economia. A gente tem um gráfico super interessante que a gente usa aqui, um dia eu ainda trago, é o cara de mercado de capitais que faz. Ele mostra as expectativas que o mercado tem antes do início da queda de juros para a curva longa e o que se materializa. E geralmente o mercado sempre erra na dose tanto para aumento quanto para baixa de juros. Então o mercado, quando ele espera um aumento de juros, ele sempre espera um aumento abaixo do que se materializa e vice-versa quando tem uma queda de juros. Ele sempre espera que caia menos. O mercado olha para o status quo, onde eu estou hoje e o que vai acontecer com base nisso. Então a probabilidade é que a gente se surpreenda assimetricamente para o outro lado, o que é um pouco da minha tese aqui para cripto de forma geral. Tô completamente de acordo, tá? E só como um fun fact aqui, antes de todas as recessões, as menções a pouso suave aumentam drasticamente, tá? Todas as recessões, antes delas, era dito que provavelmente vai ser um pouso suave. Então fica esse bônus aí também. Você conhece um token, calma, perguntaram aqui. Injective. Eu li já a mensagem, eu ia só comentar depois. Beleza. Mas já adiantando, Fernando, desculpa, eu não fiz nenhuma análise de Injective, tá? Eu não vou saber te ajudar. Mil desculpas, mas posso dar uma olhada depois. A nível de macro, tá? É isso que tá acontecendo. Então, macro tá otimista, apesar do Powell tá tentando dar uma segurada nos ânimos da galera. Tá? Então, macro meio que resolvido por enquanto, tá? Isso é a foto de hoje, resolvido. E nível de interesse institucional não para de aumentar, tá? A gente tem esse outro ponto, que aí a gente já começa a entrar na questão de aprovação de ETF. Então, esses ETFs só foram pedidos porque existe a demanda, tá? A gente já bateu nessa tecla aqui várias vezes, e a gente completou a 9ª semana consecutiva de fluxo de capital positivo, tá? Então, só explicando o gráfico aqui, para quem não... até que dá para enxergar bem, tá? O eixo X, né, ele vai ter as barras para cima e para baixo, tá? Barra para cima é fluxo positivo de capital, barra para baixo é fluxo negativo de capital, fluxo saindo de produtos de investimento institucionais. A gente chegou nessa última semana que foi, além de ser a 9ª semana consecutiva de fluxo positivo de capital, foi também o maior fluxo positivo desde março de 21, ou seja, desde quando a gente estava no ano do último bull. O que mostra que a demanda está altíssima. Então, se a gente pegar uma outra notícia para ilustrar isso aqui, é essa, tá? De que hoje o ETF que a gente tem de futuros no Bitcoin, o maior deles, tá? O BITO, BITO, ele bateu o recorde de AUM. Então, eles estão com praticamente 1,5 bilhão de dólares de ativos sob gestão. Mostrando aí também, institucional, cara, interesse aumentando. Então, ó, semana atrás de semana com capital positivo, ETF de futuros batendo recorde de AUM. E o último que eu queria falar, só para completar 3 aqui, não. Bom, e institucionais que já estavam expostos a cripto, tá? Que esse não era bem isso, mas enfim, a gente tem MicroStrategy também aumentando suas posições, tá? Em criptoativos. Esse cara não é muito indicador, cara. Ele tá comprando em qualquer cenário. Exato. Mas era o último ponto, só para fechar, que institucionais estão com interesse, tá? Ponto.